Olá, papai e mamãe! Então, um programa incrível, maravilhoso para falar de um assunto melhor ainda. Vamos falar sobre ansiedade. E aí eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: você já pensou que o seu filho é ansioso? Ou já considerou essa possibilidade? Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que passou por isso e venceu. Hoje a gente vai conversar com Rafa Paz. E aí, lindona, bem-vinda. Muito obrigada. Então, fica calma, tranquila, sem ansiedade, que vai dar tudo certo. Então, eu quero começar já fazendo uma pergunta. Por que você se identifica como uma pessoa que sofria com ansiedade na infância? Engraçado porque quando eu era criança eu era muito calma. Até que depois de um tempo, vendo as questões que eu passei, que na verdade eu era calma pelo lado de fora, mas que na verdade por dentro eu tava um vulcão furioso, querendo controlar tudo ao meu redor. E começou de uma maneira muito sutil, porque eu era muito novinha e um dos sintomas que eu desenvolvi assim, bem gradativamente mesmo, foi quando eu comecei a arrebentar o meu cabelo. Como assim? Sem quebrar o cabelo, arrebentar o cabelo? Eu, com uns 9 anos mais ou menos, eu comecei com essa mania. Fui identificando fios diferentes no meu cabelo e fui criando brincadeiras comigo mesmo de ir arrebentando o meu cabelo, até porque eu era muito novinha, então eu não tinha muita consciência. Só que até chegou num ponto em que eu realmente não conseguia mais parar. E eu lembro Mas você ia arrancando o cabelo ou quebrando o cabelo? Quebrando ele da metade. E aí eu fui percebendo que, por exemplo, em ambientes que eu estava ansiosa, ou em ambientes que eu estava desconfortável, ou até ociosa mesmo, isso era muito natural para mim, isso me trazia tranquilidade. E eu lembro que quando eu era adolescente, teve uma noite assim específica, porque eu sempre também tive muita dificuldade para dormir. Eu passava, às vezes, horas acordada, até de madrugada mesmo. E nessa noite específica eu passei a noite inteira, em claro, arrebentando meu cabelo a noite inteira. Porque quando eu entendi que isso não era legal, eu tentava não fazer. Só que aí, do nada, me vinha aquele sentimento assim, não, agora eu vou ficar à vontade. Aí foi o que aconteceu nessa noite, eu comecei a arrebentar muito. No dia seguinte, quando eu acordei, meu mãe falou: O que aconteceu com o seu cabelo? Tava todo assim, faltando pedaço, sabe? E aí foi a partir desse momento que minha mãe viu que realmente tinha alguma coisa acontecendo comigo que precisava de uma ajuda profissional. E teve algum evento assim que você acredita que tenha desencadeado esse processo? Sim, porque foi basicamente tudo na mesma época, né? Dentro da minha família, a gente teve algumas questões ali de saúde, inclusive até com o meu próprio pai. Ele teve um acidente bem feio, assim, na época, e ele ficou alguns meses sem andar. E eu era a mesma idade que tudo isso começou, então teve até umas outras questões também de saúde. E óbvio que a minha mãe estava ali tentando dar conta de tudo, sendo a super mãe, né? A super esposa, cuidando de tudo mesmo. E, querendo ou não, acabou desencadeando esses sentimentos mesmo ansiosos em mim, sem aparentar que era algum problema, até porque eu era muito nova. Então, quantos anos você tinha? 9 anos. Uau! Então, vou aproveitar agora para falar um pouquinho sobre dados desse quadro ansioso, para que você, papai e mamãe, possam observar e, como temos feito nessa série, ajudar você a prestar atenção no seu filho e perceber caso ele tenha ou não essas características. Um estudo da USP, realizado em 2021, notificou que 1 em cada 4 crianças, ou seja, significa 25% das crianças e adolescentes, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia, em níveis clínicos, não é só uma percepção não, quadro, laudo, identificado, ou seja, necessidade de intervenção de especialistas. A pandemia aumentou em muito a incidência de quadros de ansiedade entre crianças e adolescentes. Então vamos continuar agora, depois desses dados alarmantes, para deixar os pais ansiosos. Eu vou te fazer uma pergunta assim, o que deixava você mais ansiosa? Eu lembro da parte da noite mesmo, porque como já comecei a ter esse sintoma da insônia, e passar aquele período todo na cama, sem fazer nada, sem conseguir dormir, era onde aquela ansiedade vinha por conta mesmo do período ali parada, né? Como seus pais lidavam com essa sua questão de ansiedade? Quando a minha mãe percebeu, né,
que ela identificou que tinha alguma coisa além do normal, ela buscou mesmo conversar comigo primeiro para entender o porquê que eu fazia isso, para saber se não era só para chamar atenção, né? E quando ela viu que realmente era algo incontrolável, ela me levou num psiquiatra. E lá eu fui diagnosticada com tricotilomania, que é essa mania de arrebentar o cabelo. Então eu tinha horário para lavar a mão, horário para tomar banho, horário para estudar, horário para tudo. Sabe que assim, eu era muito nova, então eu não tinha aquela agenda toda. E eu botava vários despertadores para tocar e eu queria seguir exatamente aquilo que estava na minha lista. E demorou para os seus pais perceberem? Muito, bastante. Justamente porque eu era uma criança aparentemente muito calma, mas na verdade por dentro eu não era tão calma assim. Eu era extremamente ansiosa, extremamente calculista, queria ter o controle de tudo. Fui desenvolvendo isso, né? Essa questão da listinha já mostra isso, né? Você tem que estar com controle de tudo. E como eu nunca dei trabalho, porque eu sempre fui muito paz e amor, eu nunca chorava por nada, eu era muito tranquila mesmo. Então a minha mãe sempre achou que estava tudo tranquilo, até o momento em que ela viu que não era tão calma assim. Às vezes eu percebo que o filho que põe pra fora, ele às vezes recebe mais atenção do que aquele que teoricamente parece mais organizado, né? Porque tá explícito, tá lá pra fora. E o pai olha pro outro, tá calminho, tá quietinho e pensa, isso aí tá resolvido, exatamente, né? E não pensa que pode estar acontecendo um turbilhão lá dentro, né? E hoje, como é que você tá, Rafa? Hoje eu tô ótima, graças a Deus. Eu entendi que eu precisava adquirir hábitos saudáveis. E até para que não tivesse nenhum tipo de condicionamento, né? E hoje eu pratico esporte ao ar livre, o que me faz muito bem. Tenho dentro da minha profissão também, que eu trabalho com arte, então tudo que envolve ali a minha vida é dentro de hábitos saudáveis mesmo, até para que eu perceba momentos em que eu preciso ficar atenta e responder da melhor forma, que é dormir bem, comer melhor. Então agora que tá tudo bem, maravilhoso e perfeitinho, eu quero fazer uma pergunta para você, assim, pensando nos pais que estão ouvindo esse programa e estão pensando... Eu acho que meu filho tem ansiedade. Que conselho você daria para eles, né? Eu acredito que o mais importante, assim, é a conversa, né? Até para entender o que está se passando por dentro da cabeça da criança. E ser intencional nos hábitos saudáveis mesmo, porque realmente é o que faz a diferença no cotidiano, no dia a dia, para o resto da vida. É ser envolvido com esportes, é ter a alimentação tranquila, é ter ali o hábito de dormir no horário certo. E no meu caso, que eu vou ser tendenciosa, eu vou falar das artes de uma maneira geral também, é algo muito, muito bom, principalmente para crianças que, de uma certa forma, têm essa tendência ansiosa. No seu caso, o indício, né, de que você estava ansiosa era essa questão de quebrar o cabelo, né? Mas tem outras manifestações também que é importante para os pais, né, se orientarem. Tem criança que vai demonstrar ansiedade no tanto que come, né, fica ansioso e quer comer. Tem criança que vai roer unha, tem criança que vai ter umas questões repentinas, passa mal de repente, né, dor de barriga repentina. São coisas também importantes para você, papai e mamãe, observar e perceber caso o seu filho tenha, né, essas tendências, para que você possa entrar no circuito e ajudá-lo nesse processo de vencer a sua ansiedade. Rafinha, thank you very much. Obrigada. E você, papai e mamãe, espero que você tenha sido enriquecido com essa conversa e aguardo o próximo programa que está muito legal.